Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nessa sexta-feira, dia 20, estamos aqui para falar de futebol. Para falar de futebol, não é para falar do que choca o mundo não, que eu não sei o que realmente choca o mundo na sua visão. Estão falando aí que o Botafogo chocou o mundo. Que parte é o mundo que o Botafogo chocou? A parte do futebol? Que o futebol não é para chocar ninguém, porque o futebol, quem é do futebol principalmente, sabe? Eu não estou falando de quem é da sala de aula formado lá, não. Estou falando quem é do campo mesmo, quem é do futebol jogado mesmo. Quem é do futebol sabe que tudo pode acontecer, que nem sempre o melhor vence. Eu já havia dito isso aqui essa semana, acho que com o Bebeto Oliveira como convidado, nós levamos esse papo sobre o Flamengo e Chelsea, que é hoje, e levamos também sobre o Botafogo, que era o bicho papão que o Botafogo ia pegar, o PSG, que é um excelente time, não se discute isso, mas que futebol não é o dinheiro que você tem quando entra em campo. Futebol não são as condições que você dá para o jogador quando entra em campo. O futebol é o que o jogador tem de determinação. Você foi determinado ao quê? O Botafogo ontem foi determinado. O Botafogo estava determinado a não tomar gol do PSG. Talvez não tivesse nem nos planos do Botafogo fazer o gol no PSG. Mas com certeza estava nos planos do Botafogo não levar gols. Porque não levando o gol do PSG, o Botafogo já ia estar de uma certa maneira chocando o mundo. Porque o mundo em si, para a grande maioria deles, principalmente a maioria deles que eu me refiro, são os cronistas, os comentaristas esportivos do Brasil principalmente. Que eles não acreditam no futebol brasileiro. Eles pagam pau, a palavra é essa, a frase é essa. Eles pagam pau pro futebol europeu. Parece não lembrar, ou parece não ver, que os jogadores europeus são europeus, beleza. Mas a história dos jogadores europeus de qualidade e característica é alçar a bola na área e sobe para cabecear. Parece esquecer que o europeu, quando quer jogador bom, vem aqui no nosso continente buscar. Mais precisamente, vem aqui na nossa casa, no Brasil, buscar. Parece não saberem disso. Eles parecem também não saberem que nesse time europeu que eles temem, que fala que o mundo tomou susto, que é o PSG do momento, aquele que o Botafogo ontem meteu 1-0 nele. Tem jogadores nossos da seleção brasileira que eles, nós brasileiros, nós que eu me refiro à crônica esportiva, principalmente a mais vista, critica o tempo todo quando tá com a camisa da seleção brasileira. Por exemplo, Marquinhos. Criticam direto. Agora acabou de ser campeão da Champions League, porque a Champions é o campeonato mais difícil do mundo. Aí quem ganhou a Champions não perde pra ninguém no mundo. Futebol jogado não é assim. Futebol jogado não é assim. Nunca foi e tomara em Deus que nunca seja assim. Futebol é pra quem entende dentro do campo, pra quem é profissional. Agora tem um monte que tá falando. Normalmente quem fala não tem base nenhuma. Esses que falam sobre estatística, número. Que Kvaratskhelia chutou 10 bolas no jogo nas finais. Vitinha toma conta do meio campo sozinho. Donnarumma, se for ver, a temporada dele... A temporada dele, se falando de um jogo, chama-se 90 e alguns minutos. A temporada vai ser aquela ali. É o jogo. A temporada passou. Foi bem na temporada? Foi. Está bem na temporada? Está. Oliver Kahn era o melhor jogador da Copa antes da final. Foi eleito antes da final. Erro também. Aí na final, que é a mais importante partida, soltou nos pés de Ronaldo Fenômeno. Deixou de ser o melhor. Tem que ter calma, gente. Tem que saber do que fala. Principalmente quem é formador de opinião. Tem um rapaz chamado alguma coisa Formiga na TNT. Ele desdenha dos times brasileiros, porque para eles os bons, os taca da história são os europeus. Os caras emitem cada opinião que você não quer acreditar que ele está falando de futebol. Pelo amor de Deus. Eu entendo que é formado na sala de aula, na faculdade. Quem nunca jogou bola, nunca chutou uma bola. Eu entendo. Nunca ouviu uma conversa de um treinador no vestiário. Nunca subiu do vestiário já ganhando um jogo. Quem joga bola sabe o que eu estou falando. Você ganha o jogo na pré-eleção muitas vezes. E o Botafogo ontem ganhou na pré-eleção, ganhou na determinação, ganhou em tudo, principalmente na superação. O Botafogo ontem sabia que não era melhor, sabe que não é melhor do que o PSG. Talvez, se tivermos 10 jogos entre Botafogo e PSG, o Botafogo perca os outros 9, que o de ontem ele não perdeu.
Mas o de ontem ele não podia perder. E o futuro a Deus pertence. Possa ser que se batam lá na frente na competição. Pode acontecer. Mas o Botafogo ontem provou para muita gente que desacredita no futebol, ou que comenta sem conhecer, ou que simplesmente paga pau para europeu, que futebol é feito dentro do campo. E número, quem trabalha com número não sou eu. Quem trabalha com número é contabilista. Eu comento futebol. Para o futebol, o número que vale são os mais preciosos, os mais importantes. Em 90 minutos, eu tenho que fazer mais gols do que você. O número de futebol é esse. Esse resolve a partida. Esse garante o cargo do treinador. Ah, que fulano jogou 10 partidas na temporada, foi melhor em campo 10 vezes na temporada. Não interessa. O que interessa é aquele momento. E ontem, grande parte do Brasil torceu pro Botafogo, não porque é botafoguense. Torceu porque sabia que o futebol brasileiro precisa ser, sim, mais valorizado por quem emite opiniões, por quem leva as opiniões para o Brasil e do Brasil, através da internet, para o mundo. E eles estão desacreditando. Desacreditando, infelizmente. Cássio, eu tô aqui com um convidado. Eu trouxe um convidado aqui, tá? Olha ele aí, ó. Joga pra caralho. Levi Mota tá aqui conosco. Gosta de futebol. Deixa eu falar uma coisa. Os homens dessa cidade, os parceiros da bola, estão correndo das câmeras, viu? Eu tenho um convidado aí. Eu venho convidando e eles ficam se esquivando das câmeras. Eu entendo. Trouxe Levi hoje pra gente falar sobre futebol. Por que eu trouxe Levi? Por 2 motivos cruciais. Como presente pra ele, porque amanhã é o aniversário dele, dia 21. E também porque ele assistiu o jogo inteiro, o jogo do Botafogo e PSG ontem, e eu assisti com ele o jogo. E Levi é um menino apaixonado por futebol, sonha em ser jogador de futebol. Quem conhece Levi jogando futebol sabe. Você que não conhece, você pode ir e acessar Levi Mota aí, você vai encontrar vídeos de Levi. E além do que eu estou falando, você vai comprovar com seus próprios olhos, que seus ouvidos podem te enganar, eu falando e você acreditar, mas seus olhos não irão te enganar. Vá lá e assista os vídeos. Levi Mota tá por aí, pode procurar que você vai achar. E Levi tem uma visão boa de futebol. Não precisa ter 40, 50 anos para ter boa visão de futebol. E Levi tem uma boa análise, a gente conversa sobre futebol muito. E ontem, durante o jogo, o tempo todo a gente conversando. Ele é fã de Kvaratskhelia, é fã de muitos bons jogadores. Kvaratskhelia é um dos. E era o perigo que o Botafogo corria. E quando o Luiz Henrique, que menosprezou o Botafogo, quando ele poupa 4 jogadores, é quase meio time. Quando ele poupa 4 jogadores do time titular do PSG para enfrentar o Botafogo, ele menospreza o Botafogo. Naquele momento ele diz, não precisa jogar completo para poder vencer. Ele se arrependeu disso, mas não teve tempo hábil para que o time dele, o titular que ele botou no segundo tempo, fazendo 4 mudanças de uma vez só, 4 substituições de uma vez só, colocando os considerados titulares, não teve efeito que ele pensou que tivesse. O Botafogo foi dedicado o tempo todo, mordeu o tempo todo e já havia feito o gol que resolveu o placar de 1-0. Levi tá aqui. Levi, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui, aceitar nosso convite. É um menino que entende muito de bola. E a gente conversando sobre futebol, Levi, o que você viu de mais no Botafogo para o Botafogo vencer ontem, já que as manchetes é que o Botafogo chocou o mundo. O que você viu no Botafogo? Eu acredito que o Botafogo, ele soube sofrer do ataque do PSG. Inclusive, no segundo tempo, dobrou a marcação no Kvaratskhelia, que era o que estava desequilibrando na esquerda. E o Kvaratskhelia também se movimentou mais por dentro. E o Botafogo soube sofrer e teve um ataque, um contra-ataque que converteu sua única oportunidade, uma das únicas oportunidades do jogo, em gol. Aí, Levi, entrou o número que eu falei na instante aqui. O Botafogo, aqui eu falei que o número de futebol é o número de quem faz mais gol. Quem faz mais gol ganha. O Botafogo ontem acertou 3 bolas no gol do goleiro do Paris. O Paris acertou 2 bolas no gol do Botafogo. Números, vai somando números. O resumo da ópera do número, o resumo da matemática, que é a ciência exata, a matemática, 1-0 pro Botafogo. E esse Kvaratskhelia que Levi citou aqui, que é muito bom jogador, um georgiano, muito bom jogador, que joga na ponta esquerda, foi o primeiro chute a gol do Paris, com 1 minuto e 17 segundos de jogo. Ali fortaleceu o pensamento de muita gente de que o Botafogo vai passar mal no jogo. Não passou tão mal assim.
mas tomou um calorzinho, mas soube sofrer, como o Levi falou. E quando ele mudou, Levi, assim, você como treinador, se fosse treinador, você entraria com 4 titulares de fora para testar os outros, ou você entraria respeitando o adversário? Porque para mim, o Luiz Henrique desrespeitou o Botafogo. Na sua opinião, o que você acha? Eu entraria para ganhar. Botaria meu poder máximo para enfrentar logo e garantir os 6 pontos, que seria da vitória contra o Botafogo e da vitória contra o Atlético de Madrid, para enfrentar provavelmente um clube mais fraco, que mais não tem time besta nesse Mundial. Na próxima fase. Na última rodada. Isso, na última rodada. Aí sim ele poderia poupar. Aí né? ele poderia poupar. Desse jeito. Porque você poupa normalmente jogador, são algumas situações que você poupa jogador. Quais são elas, Nego Nino? Quando o jogador está com incômodo em algum lugar do músculo, em alguma parte do corpo, você poupa o jogador. Ou você poupa o jogador quando você vai ter um jogo difícil na futura partida, e a de hoje você não corre risco nenhum de perder posição na tabela, de perder nada. Então você poupa o jogador, não poupa para menosprezar o adversário, você poupa para você ter força máxima de amanhã, o próximo jogo em diante. Por quê? Porque é o próximo jogo em diante que vai decidir o nosso futuro na competição. Não poupar hoje, ganhou um jogo, no outro jogo eu vou poupar? Eu acho que é um menosprezo, foi um menosprezo que custou caro ao Luiz Henrique. Cássio, eu mandei uma foto, um card para você que eu printei, Cássio, e botei aí. O salto que o Botafogo deu, a colocação que o Botafogo estava no futebol brasileiro, no futebol nacional. E o Botafogo, hoje, olha ali, ó, há 4 anos atrás, o Botafogo, ó, em 19 de 21, o Botafogo estava na 4ª colocação da Série B. Da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, no caso ontem, 19 de 25, 4 anos exatos, o Botafogo vence o time que assusta o mundo. Ali não está escrito que assusta o mundo, não. Eu que estou colocando essas palavras aqui. O time que assusta o mundo. Assustava. Então o fogo queimou o time que assustou o mundo. Pode tirar, Cássio. A manchete foi boa. A notícia, na verdade, é uma notícia que, para você ver como organização, como planejamento faz bem para uma firma, para uma empresa. O Botafogo hoje é uma empresa bem consolidada, uma firma conceituada e respeitada. O Botafogo contrata pontuais, o Botafogo vende, negocia um jogador e automaticamente já está de olho em outro com as mesmas características no mercado nacional ou internacional. E o Botafogo o traz para o grupo. Se você vê as entrevistas dos jogadores do Botafogo, você fica feliz com o que vê, com um tom de humildade muito grande, com um peso de responsabilidade muito grande em estar vestindo a camisa do Botafogo. Eles falam muito em união e sabem que não são os melhores, mas foram para lá para brigar pelo título. Eu vi entrevista de jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense também, mas não vi nenhum com o peso da confiança de Igor Jesus. Possa ser que seja eliminado ainda nessa fase, que vai ter confrontos aí, vai ter comparações de saldo de gol e tal. Mas eu tenho certeza que a confiança, o torcedor aceita, recebe, fica, quando ele ouve do protagonista, principalmente, do jogador. O Igor Jesus falou que eles foram para brigar pelo título. Quando foi perguntado para ele se era uma honra jogar contra o Paris Saint-Germain, ele falou que era uma honra estar na competição, que eles foram para ser campeões. E, Levi, me pareceu, assim, já que vocês são o Botafogo do Brasil, é uma honra jogar contra o campeão da Champions? Não, porque eles também são campeões da América, são campeões dos atuais campeões do brasileiro. Esses jornalistas são muito para europeu. Eles têm que valorizar mais o nosso futebol brasileiro. O produto brasileiro no futebol. E assim, eu gosto de conversar com quem eu aprendo. Eu tava conversando aqui com o Barbosinha sobre o jogo de ontem. O Barbosinha falou, Nino, historicamente sempre foi assim. Eles sempre vieram buscar aqui os valores nossos. Por isso eles são fortes. Por isso eles são considerados os melhores do mundo, ou brigam pela Champions, que encanta o mundo. Por quê? Porque eles sempre tiveram sul-americanos nas equipes. E é verdade. Sem sul-americanos, os europeus não são nada futebolisticamente falando para apresentar qualidade. Porque nós ouvíamos o futebol europeu de que patamar? Cruza na área para eles cabecearem. É assim que eram. E eles vêm aqui no Brasil, aí na Argentina, na América do Sul, buscar jogador talentoso para levar para as equipes dele. Hoje não, hoje já tem na França, né? Que só naturaliza francês, mas não nasceu, não é francês.
mas naturalizam-se franceses e defendem a seleção da França e tal. Cada minha cor, assim, tudo, os caras falam que são franceses. Mas se você colocar a bandeira do país verdadeiro dele, de nascença, não é francês. Não são franceses. Mas é o futebol. E ele, a miscigenação em um só país é a seleção da França. Estou me referindo ao Paris Saint-Germain. Quer time bom? Tem que ter sul-americano. Principalmente brasileiro. Tô para ver um time brasileiro elogiar tanto e se menosprezar, de qualquer que seja o grau, um time europeu. Ele sabe que o europeu é bom, mas ele também não se desvaloriza, porque ele sabe que quando entra em campo, o dinheiro que você tem não joga, quem joga sou eu. O dinheiro que meu clube tinha era menor do que o seu, o poder aquisitivo, mas o meu clube me contratou e eu sou profissional, vou jogar contra o seu profissional. E lá dentro, iremos ver, medir forças e mostrar qualidade. Quem tiver mais, ganha. Quem tiver mais, vence. Quem tiver mais, tem mais peito, vai sair elogiado. Aí entra o famoso e o anônimo. Você pode entrar anônimo em um jogo desse, era o Botafogo ontem, e saiu famoso. Por quê? Dependeu do que você fez lá dentro. Ontem a festa que o Botafogo fez foi festa digna de campeão de alguma coisa. Mas para o mundo, o Botafogo foi campeão por ganhar do Paris. E o ser o melhor, dependendo do que você fez. Tem a história do sofrer agora, né? Ah, soube sofrer, não soube sofrer. Independente de sofrer ou não, o Botafogo é time pequeno. Ele jogar em time grande. O aprendizado é o mesmo e o sofrimento é maior de time pequeno. Mas ele jogando... Também, né? Naldinho, David Beckham, Roberto Carlos. Muitos que tivemos aí batedor de falta. Hoje já não se tem tanto bom batedor de falta porque não se treina a falta, porque a sala de fisiologia não deixa o jogador treinar não, tá? Eu irei te procurar. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma oportunidade, né? Pela minha segunda oportunidade aqui na TV. Levi já veio aqui na TVI como um campeão pela ABB, no campeão da Copa Team. Valeu. Você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Hoje é sexta, mudaram o nome, chamam de sextou. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira, se Deus permitir, Ele irá permitir, estaremos aqui de volta. Acredito que já com a presença de Marcelo, que é o âncora desse programa, o camisa 10 e o faixa desse programa. E eu estarei aqui naquela cadeira que Levi está ali, sentando para comentar. Porque essa firma são 20 anos contando a sua história.